Olá, estamos em mais uma ação-reação nessa sexta-feira, dia 27 de maio, dia do profissional liberal e dia da Mata Atlântica. Hoje, para me ajudar a fazer o programa, nesta manhã chuvosa, meio friozinho em Santos, na Baixada Santista, né? A gente fala isso porque tem gente vendo o programa pelo www.tvcomsantos.com em Curitiba, nos Estados Unidos também, né? Pessoas que moravam na Baixada e hoje assistem o programa pela internet. Hoje, para me ajudar a fazer o programa, Nicolau Bey, presidente do CDL Santos Praia. Tudo bem, Nicolau? Tudo bem, boa tarde aí para os nossos telespectadores, para você, Filete, para o Nelson Rodrigues. Prazer estar aqui com vocês. E também o amigo ambientalista Nelson Rodrigues, também comentarista dessa casa. Boa tarde, Filete, boa tarde, Nicolau Beide, boa tarde, telespectador. É um grande prazer estar aqui no meio desse feriadão prolongado, mas trabalhando, né? Feriadão? É um feriadão. É mesmo? Quinta, sexta, sábado e domingo, para muita gente. Não tem essa moleza, não. Mas para nós não, né? A gente gosta de estar em atividade. Você tem essa moleza na clínica não, também? Não tem essa moleza não. Não tem, né? Mas... Eu da minha loja também não tem moleza, não. E hoje eu tive o prazer de estar na Rádio 98.1 lá, do Grupo Música Comunicações. Bom dia 98. Bom dia 98, que é um jornal aí patrocinado pelo CDL Santos Praia, né? Com meu amigo Zé, queria mandar um abraço, né? Começa às 6h45 e vai até às 8h15. É um bom programa aí para vocês que estão aí saindo de casa, né? Ligar na 98.1 para ouvir o Bom Dia. Bom dia Baixada, é isso? Bom dia 98. Bom dia 98, tá? Um abraço para o Cláudio Mussi, para o seu Lupercio também, da Música Comunicações. Secretário Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, quer reunião com 30 secretários sobre segurança na terça-feira. E nós tivemos a notícia aqui, Nicolau e Nelson, da questão da falta de segurança na Anchieta, na Imigrantes, aí o sistema Ecovias, mais uma vez deixando a desejar, onde pedras são arremessadas em carros, inclusive com morte de um adolescente, né, Nicolau? Uma coisa que preocupa muito, um pedágio caro, muitas vezes um pedágio caro você é obrigado a descer o adolescente aí, adolescente que veio de São Paulo, ia passear com a tia, vamos dar o nome dele aqui, é o Reinaldo Lima de Souza, né, que foi atingido por uma pedra, ele que vinha na altura do quilômetro 59, ontem por volta de 22 horas, e pedras, paus arremessados, e o que é estranho é que fizeram um muro de 3 metros e o muro acaba justamente onde acaba a iluminação, né, então parece que o muro protegeu mais os meliantes, e aí uma morte, vários carros atingidos e uma morte aí na região de uma pessoa que veio aí passar esses, como o Nelson chamou, essa sequência de feriados aí quer dizer, um feriado, mas um prolongamento com a sua tia, né? Olha, eu vou te falar uma coisa, o Filete e Nelson, e aí para os nossos telespectadores. Eu fui a São Paulo no domingo e vi aqueles muros, né? Muro da vergonha, porque para mim tem que ter esse nome, né? Muro da vergonha da incompetência, da vergonha do Estado falido, da vergonha da segurança falida, da vergonha do país, porque aquilo é um muro da vergonha. Fizeram um muro ali na Imigrantes, desde começa ali a gente começa ali na Anchieta também tem, né? Colocaram umas telas também. E esse caso é mais um caso, é um caso que nós vamos comentar hoje, amanhã já cai no esquecimento, depois amanhã já tem mais um caso, e assim vai sendo recorrente esses problemas que nós vamos sofrendo aí com violência urbana, violência na estrada. A polícia sabe onde é que está esses marginais, é só pontuar que pega esses marginais, porque geralmente eles jogam esses paus, jogam pedras de cima daquelas passarelas, na sua maioria, ou às vezes colocam paus com pregos, que é para furar o pneu e mais adiante a pessoa parar e eles vão em assalto. Então, modus operandi, todo mundo já conhece, todos eles já conhecem. E a polícia é melhor do que a gente. Por que não tem uma ação mais eficaz em relação a isso? Não consigo entender. E vai acontecer, estão esperando morrer mais gente. Eu tive o caso do cunhado de um cliente meu, amigo médico, isso já faz uns 3, 4 anos atrás. Ele era plantonista, era médico plantonista em Cubatão.
e ele não chegava, ele entrava meia-noite, era da noite, e ele fazia plantão da noite, e ele não chegava, e foram procurar, e polícia, e procura para lá, procura para cá. Você sabe o que tinha acontecido? Tinham jogado uma pedra, ele tinha perdido o controle do carro, ele caiu na marginal ali, quem vai para Cubatão, ele caiu dentro daquele rio que tem ali. E ele morreu afogado, porque o carro entrou, caiu, bateu. Então, se eu for contar e enumerar aqui, não vai dar um programa aqui para falar isso, a quantidade de pessoas que são mortas, são assaltadas. Nós tínhamos ali o problema também das cotas, né? As cotas também tem, toda vez que jogam a gente, porque nós somos a cidade de segunda categoria, né? As cidades, né? As cidades aqui da Baixada são cidades de vira-latas, né? São cidades de segunda categoria, porque nós pagamos o mesmo pedágio e qualquer coisa jogam prancheta. Aí congestiona a Anchieta, aí congestiona, aí tem aquelas cotas lá abandonadas, né? Aquele pessoal que eles estão levando para outros locais, e aí assaltam ali, assaltam, não. O que as autoridades estão esperando para tomar uma atitude? O que? Eu faço aqui essa pergunta. Então, eu não sei o que estão esperando para tomar uma atitude em relação a isso. Meu pai ficou em São Paulo 26 dias internado, e nesses dias eu subi uns 22 dias, né? Aí na pedágio está lá, proibido ambulantes, né? Nada contra o ambulante, né? Mas o que tem mais é ambulante de pedágio. Quer dizer, tem a placa, tem a polícia 50 metros, ninguém toma atitude nenhuma. E outra coisa, pedágio caro, e a gente fica sendo vítima ou de assalto na Anchieta ou de pedrada, quer dizer, realmente um absurdo, né? O muro, conforme as TVs divulgaram, é um muro de 3 metros, né, de altura, mas ele termina justamente nos 59, onde acaba a iluminação, né, Nelson? Então é uma coisa bem complicada, né? Olha, Filete, Nicolau, telespectador, é até difícil falar nesse assunto, primeiro porque ele já é recorrente, né? A gente esperava que isso já tivesse sido resolvido faz tempo. Mas o que leva todo mundo a ficar com uma sensação de impotência, né? Indignação pelos fatos ocorridos. Um rapaz que estava cursando o primeiro ou segundo ano da universidade, ia fazer 18 anos, perdeu a vida, né? Podia ter um futuro brilhante, perdeu a vida, vindo de São Paulo para visitar familiares, a tia dele aí, aqui em Santos. Quer dizer, já não se pode usar a estrada. Agora, o que me deixou também bastante chateado foi a declaração do representante da Ecovias, dizendo que a responsabilidade sobre a segurança é da polícia. Coisa que a gente não sabe, né? Que segurança tem uma responsabilidade da Polícia do Estado, seja ela militar ou civil, mas quando algo acontece dentro do perímetro da estrada, é de responsabilidade, sim, da Ecovias, no mínimo solidária, né? Como é que vai um representante... Solidária porque ela explora, né? Exato. Como é que ela vai levar um representante da empresa a dizer que não tem responsabilidade sobre os fatos que ocorrem? Como é que pode uma coisa dessa? Então, indignação, e infelizmente a gente não vê manifestações, né, grandes passeatas, manifestações para solucionar os problemas mais básicos da população. Para fazer política pela política, está cheio de gente batendo bumbo, mas para ir cobrar das autoridades aquilo que é necessário, né, que é a segurança, um dos itens necessários no nosso cotidiano, na nossa vida, eu não vejo ninguém sair aí na praça pública para pedir segurança, fazer grandes manifestações em relação a isso, cobrando as autoridades. Agora, nós não vamos ensinar, né, Nicolau, Filete, a polícia a trabalhar. Não vão ensinar o Padre Nosso ou o Vigário. Será que a Polícia Civil não pode fazer uma investigação? Não pode fazer campanha? Sabem quem são. Não pode fazer campanha? Essas pessoas, que eram por volta de 15 ou 20 pessoas, que estavam lá, mesmas sempre. que eu não sei se era menor, se era maior, se estava misturado, não interessa. Só sei que eles cometeram homicídio, né? Mataram uma pessoa e já mataram várias outras anteriormente. E continuam cometendo homicídio, cometendo crime de roubo, enfim, tudo que se possa imaginar eles estão fazendo ali. Como diz o meu amigo Romano, nosso amigo, né, Carlos Romano? Carlos Alberto delegado. Sá Romano.
Ele fala e é uma verdade. Esse tipo de gente não merece nem viver. Isso aí, viu, tá ali a polícia já fica na campana, já mete um tiro no meio da testa, já acaba com eles. Porque isso aí é pior que rato. Tem que ter investigação, pegar fica na beira da estrada todos, fazendo isso aí. eles residem por ali, naquela região. Aí mata um daqueles, vai falar, coitadinho, inocente que foi morto. Inocente que a gente vai ver tem 10 prisões nas costas por furto, joga pedra de 15 quilos na cabeça dos outros. Então, é inocente, pobre coitado. Porque aí aparece um monte de gente para fazer direitos humanos, para fazer um barulho, né? Eu já sou mais da filosofia o seguinte, tá lá, tá assaltando, já mete-lhe um tiro no meio da testa, pronto, acabou. Menos um. Mas enfim, todos são responsáveis, é isso que eu queria deixar bem claro, que a Ecovias é responsável sim. Não, é responsável porque é certo? Pode pôr mais. A polícia civil e militar tem a responsabilidade própria, porque a segurança cabe a eles fazer. Ali é a polícia rodoviária, né, Nelson? Ali é a polícia rodoviária no local, militar. Né? É militar. É militar. Então, a questão da iluminação, naquele trecho, por que um trecho é iluminado e o outro não é? Câmeras. Né? Falta câmeras para identificação, enfim, é obrigação do Estado, é obrigação da Ecovias, que é uma concessionária, a gente paga e paga muito caro pelo serviço e eu acho que está na hora das autoridades fazerem alguma coisa ou a gente questionar essas autoridades do ponto de vista jurídico, porque alguma coisa tem que ser feita. Não só autoridades militares, como é obrigação deles, né, no caso da segurança, de nos dar como governador do Estado, que é o responsável pela segurança pública, que isso é uma responsabilidade do Estado. Eu acho que os nossos prefeitos da região, ou o próprio Condesb, aí, que é o Orlandini, né, que é o presidente, Perfeito. deveriam se manifestar em relação a isso. Obrigatoriamente. Cada vez que sai uma notícia dessa, quem perde somos nós também, porque as pessoas deixam de vir. Ou você acha que as pessoas não têm medo também, não se sentem acuadas? Quem é que não tem medo de vir descer uma mancheta num final de semana, quando sabe que vai ter congestionamento, eles estão sujeitos a assalto? O turista ele tem uma paciência, né? Ele não vem. Então, você vê, já veio bem menos turista agora pela crise financeira. Tempo ruim, estava com chuva em São Paulo, o pessoal fica assustado, já não vem e tal. Aí começa, o pessoal já está sem dinheiro. Mas Santos é perto, Guarujá, Praia Grande que eu vi ontem, eu fui almoçar no shopping Miramar, e eu vi uma coisa inédita ontem, vazio. A praça de alimentação. Geralmente fica lotado nos feriados. Lotado que você não tem mesas para sentar. Restaurantes, vazio. Então, assim, um feriado prolongado, como uma quinta, tudo bem que tem muita gente que trabalha na sexta. Geralmente quem teve ponto facultativo hoje foram órgãos públicos. Mas sempre teve, né, Nicolau? Isso aí sempre lotava, né, Nicolau? Mas sempre lotava. O cara traz a mulher, e os filhos, larga a mulher e os filhos, volta na sexta para trabalhar, depois volta de novo, não é isso? Eu fiquei abismado com a quantidade de poucas pessoas que eu vi ontem no shopping. Tudo bem que o tempo não colaborou, o tempo friozinho, talvez Campos do Jordão esteja mais cheio, né, do que Santos, mas eu vi eu fiquei impressionado com a quantidade, porque o que acontece? Com a alta do dólar, você falou assim de menos gente na temporada, mas eu vou discordar de você, Filete, porque com a alta do dólar, nós tivemos uma boa temporada aqui em Santos. Não falei que tinha menos gente, eu falei que agora talvez com a crise e tal. Nesse janeiro e fevereiro, não estava com essa crise toda, com o dólar que chegou a R$4, as opções que as pessoas tinham de viajar para fora diminuiu bastante. Muita gente não pôde viajar, que nem Miami, o quintal da casa das pessoas de São Paulo hoje estava sendo Miami e Orlando. Porque estava mais barato ir para Miami e Orlando do que para o Nordeste. Então estava todo mundo viajando. Com esse aumento do dólar ficou um pouco inviável. E as pessoas começaram a vir fazer viagens menores. E a proximidade da capital, aí, uma capital que nós temos aí com mais de 15 milhões de habitantes, trouxemos para Santos um turista de melhor poder aquisitivo. E foi uma temporada melhor para os hotéis. É só perguntar. Foi com certeza. Eu tive uma entrevista com o Salvador, que é presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares e Similares. Ele até falou que teve uma ocupação boa nessa temporada. E essa ocupação foi em função disso. E os próprios novos hotéis que nós estamos tendo aqui em Santos estão com ocupação boa. Dia 21 de abril, Nicolau, Tiradentes, eu fui no shopping, almoçar no shopping, e encontrei com o Nelson, com a sua filha e com a sua mãe, né, a dona Dilma
Rodrigues, não é isso? Um abraço Isso. para ela. Estava lotado o shopping. Então, eu acho que com o dólar alto, você tem razão. Eu só estou te falando que assim, agora tem um pouco mais de desemprego, as pessoas estão mais assustadas e tal. Mesmo assim, Santos seria a melhor opção, né? Santos, Praia Grande, São Vicente, porque é mais simples, né? Santos é uma cidade, nós temos que concordar que Santos é a melhor cidade da região, né? A cidade mais completa, que tem os melhores hotéis, tem no nível de pessoas que têm um poder aquisitivo melhor, eles preferem Santos, porque tem melhores restaurantes. E somos uma cidade Que tem vida própria, né? temos vida própria. Isso é ruim, tá? Até pelo lado de dar vida própria para Santos, até posso fazer um comentário que é um lado ruim, porque nós passamos durante muitos anos aqui em Santos não tratando bem o turista. E temos ainda esse ranço, um pouco desse costume de não recepcionar bem o turista. Porque nós tínhamos vida própria, não precisávamos do turista, e o turista até incomodava a gente quando eles vinham para cá e a cidade ficava tumultuada. Mas hoje nós precisamos do turista, porque não temos mais Cozipa, não temos mais aquelas empresas de Cubatão, que eram a maioria de Santos, que trabalhavam lá e movimentavam todo o nosso comércio. Então hoje precisamos dos turistas, os shoppings precisam e o comércio precisa. Só que temos uma cidade de melhor qualidade, sem querer depreciar São Vicente ou Praia Grande, que é a cidade que mais fica Nicolau, lotada de pessoas. As praias mais bonitas estão no Guarujá, né? Se você for andar na praia, Mas Guarujá hoje está muito complicado, não, né? Assim, as praias mais bonitas para você ir na praia é Guarujá. O São Vicente tem sua parte histórica também, Praia Grande. Então, São Vicente está intimamente ligado com Santos, né? São cidades muito próximas. Mas o cara está em São Vicente, que é num hotel mais em conta, e vem passear em Santos, ou vice-versa. Então, é tudo aqui na mesma região. Não tem né? hotel em São Vicente? Não tem um mosteiro, né? Tem um mosteiro lá, tem aqueles hotéis. Tem muita kitnet que o cara às vezes quarto sala que está na compra para vir fim de semana. O Ilha Porchá, se você for no Ilha Porchá à noite... mas incontestavelmente... Você vai aqui num dia à noite, você não vê luz acesa naqueles prédiozinhos. Mas chega fim de semana, você vê que mas temporada, eu não estou me referindo, denegrindo a imagem de cidade nenhuma. Eu só estou dizendo que Santos é uma cidade que tem condições de recepcionar um turista de melhor poder aquisitivo. Tem mais hotéis, né? Por isso que muita gente de São Paulo, Santos consegue atrair um pessoal de um poder aquisitivo melhor, que acaba uma classe média alta que acaba não indo viajar para fora e acaba vindo fazer turismo em Santos. Que eu acho isso bom. Por um lado, você vê, a crise tem todo o seu lado ruim, como tem o lado bom. Melhor do turismo local, né? Melhor turismo... Mas esse feriado, Nicolau, em 21 de abril, estava lotada a cidade. Nesse feriado não foi está. Mais fraco, bem mais fraco. Então a gente também causa uma estranheza, né, Nelson? Eu acho que aí tem dois aspectos que eu queria colocar nessa questão do turismo, que eu acho importantíssimo. Mas o primeiro é que a gente esbarra numa questão que a gente abordou anteriormente, que é a questão da segurança, que é um dos fatores que também está sendo impeditivo num afluxo maior de pessoas na região. A gente não pode esquecer que até uma turista estrangeira foi morta aqui perto de Cubatão, advindo de São Paulo, e praticamente é recente isso. Num assalto. Num assalto. Então, até turista estrangeiro está tendo uma ideia ruim da nossa região em termos de segurança. Isso é horrível, né? É horrível para a cidade. Se nós queremos um turismo, um maior afluxo, investir no turismo para trazer melhores recursos para a nossa região, nós temos que resolver o problema da segurança. Então, cabe aí aos empresários, os prefeitos, como você falou, o Condesb, enfim, todos os organismos e atores da nossa região que têm uma responsabilidade pública no desenvolvimento da cidade, fazerem coro, atuarem conjuntamente e cobrar o governo do estado, cobrar a Ecovias, cobrar tudo que tem que ser cobrado para que a gente tenha a condição de trazer esse turista para cá com conforto, né? Se nós temos hoje um equipamento em Santos, a duras penas, aí, por falta da gente ter aí culturalmente, no passado o santista realmente era um pouco refratário à questão do turista, porque era um tipo de turista que não trazia muitos benefícios para a cidade. Era um turista que já trazia o alimento, não ocupava os hotéis, não ia nos bares, restaurantes, né? Às vezes acampava. Eu era garoto e eu via as pessoas acampando na praia, fazendo uma barraquinha lá, ficava lá comendo. Mineiro, né? Tem uma brincadeira que eu falo, Nelson, que é a brincadeira da nossa época, né? Brincadeira que é até meio pejorativa, que a gente fala assim, nós não precisamos daquele turista que traz canja em garrafa térmica e farofa no saquinho de plástico
e pão com mortadela, então... Eram chamados de farofeiros. E aí acampavam no jardim da praia. Exatamente. E iam nadar, sabe aonde? No canal. Então, só sujavam a cidade e não traziam recursos. E aí criou-se uma antipatia, né, uma antipatia gratuita do santista em relação àqueles escândalos que a gente via no jardim da praia, pessoas rolando na areia, fazendo algumas bêbados, né? Muita atividade lá totalmente inapropriada. Então criou Mas aí a prefeitura começou a impedir os ônibus, aí houve as um lotações, ordenamento, começou né? a melhorar isso, e hoje nós temos aí o turismo de negócios, né? Que também num centro de convenções é propício, né? Os hotéis, outros hotéis surgiram na cidade, então o nível melhorou muito, como o Nicolau colocou muito bem. Temos mais estrutura também. Muito mais estrutura. E eu acho que da região, Santos é a cidade mais estruturada. Sem dúvida. Agora, para garantir que essa estrutura traga os recursos necessários para o desenvolvimento da própria estrutura, né, e da cidade como um todo, a segurança é fundamental. Não, segurança, né? É um Bom, problema, eu acho que é um mesmo na problema praia, nacional. nós temos problema de segurança na praia. Mas em São Paulo, de onde eles vêm, também existe problemas, né, Nelson? Não, existe. Nós temos que receber bem o turista, e o turista vem aqui para ficar tranquilo. A segurança é um problema nacional. Sem dúvida. Tanto que o ministro, o Alexandre vai reunir na terça-feira com todos os secretários. Com todos os secretários estaduais. É um problema nacional. Eu acho que nós estamos vivendo um momento, né, nessa última década, um momento de tolerância, demasiada tolerância. Toda ação da polícia é truculenta, essa frase virou recorrente, tudo é truculento, e eu acho que nós precisamos voltar à tolerância zero, porque eu tive 2 tios meus, lá do materno, que foram coronel e capitão da Polícia Marítima. E na época da Polícia Marítima, quem for mais velho deve lembrar, que era o Seco, que era o comandante da Polícia Marítima, e eles tinham um negócio que chamava tropa de choque da Polícia Marítima. E a Polícia Marítima que cuidava da cidade, era como se fosse um estilo, não era Polícia Militar na época, era a Polícia Marítima que nós tínhamos aqui. E quando surgia qualquer tipo de baderna, hein, em qualquer local, o dono do local falava assim: eu vou chamar o choque da Polícia Marítima. A briga acabava. Você sabia que acabava a briga, não? Só de falar, porque eram uns 4, uns 5 que desciam, mas uns armários, né? Eles tinham uns cacetetes desse tamanho, de madeira, daquelas madeiras de lei. Eles desciam mas apanhava todo mundo. Eles ficavam muito na General Câmara, nessa região ali, quando tinha aqueles problemas. Apanhava todo mundo. E ali a baderna... Tinha polícia do exército também, não tinha? Não interessa quem estava certo, quem estava errado. Apanhava primeiro, era borrachada primeiro e perguntava depois. Tinha a polícia do exército também a pé, não tinha? Que era... Não, isso surgiu depois. Depois então, mas tinha também. Mas... Vê se tinha baderna. Não tinha respeito. E tinha alguém falando, direitos humanos, que a polícia... Hoje... O cara xinga um policial na cara dele, desacata a autoridade o tempo todo, não respeita. E olha, tem um cara com um cachorro lá, um morador de rua, que fica pilantra, que fica com um cachorro, fatura 200 e poucos reais, que anda pelo Gonzaga. A Guarda Municipal vai lá, eu já vi por várias vezes, o Guarda Municipal vai lá para mandar ele sair. Ele xinga o policial de tudo quanto é nome, palavrão, e fica gritando que é para chamar a comoção do pessoal que transita, e xingando, e falando, e ofendendo. E o policial, o guarda municipal fica olhando para ele, só manda ele sair, que é a função dele, que é o correto, ele tem que sair dali, e fica só olhando para ele, e ele gritando, e xingando, e falando. Uma total falta de respeito, total. E se esse guarda municipal pegar ele pelo braço, pronto, aí é que vira escândalo. Aí machucou, capaz de fazer corpo de delito, truculento. Nicolau, sabe? É demais. Nicolau, você como presidente do CDL Santos Praia, né? Então atua sobre toda a região da costa de Santos, né? Quais as reclamações principais? Porque a gente vê, por exemplo, o morador de rua que existe em grande número, né? Esse é o grande problema hoje. Essa é a grande reclamação hoje. Morador de rua. Você é o para-raio da reclamação de todos os comerciantes. Então a gente queria saber, eu não sei se você tem um programa no Santa Cecília, já abordou esse tema, mas aqui na TV Com nós nunca abordamos. Qual é a principal reclamação do comerciante hoje? Não, do comerciante como da população em si. É o morador de rua. Esse é o número 1.
A quantidade de morador de rua hoje está insustentável. Mas eu vou te falar uma coisa, é culpa do poder público? Em termos, é culpa do poder público. Porque o poder público tem que achar uma solução. Mas é culpa da população? É, enormemente culpa da população, porque eles só estão ali em grandes pontos tentando ganhar dinheiro porque tem quem dê. Como tem esses caras que apareceram agora, que agora está na moda, ambulante, com carrinho de mão, você já viu aqueles carrinhos de pedreiro, andando com frutas pela orla ali, anda pela praia, anda pelo Gonzaga, e o pessoal compra as frutas. Ah, mas não tem nada de mais comprar. Tem sim. Você não sabe a procedência, de onde veio, se tem bicho, se não tem bicho. Não está pagando se tem imposto. agrotóxico. Não, se tem agrotóxico. O que tem ali, você não sabe. Compre frutas no mercado, compre na feira, para isso que existe feira livre. Qual é a necessidade que a pessoa tem de comprar ali? Então, eles só andam por ali porque tem gente que compra. Os mendigos só existem porque tem gente que dá. E se tentar não dar, se você impedir que a pessoa, nossa, precisa ver o escândalo. Agora, Mas a prefeitura fez campanha para não dar fez esmola, campanha, né, não dê tal. esmola. Você quer ver uma coisa que eu vou te falar? Rapidamente, eu sei que você vai querer entrar no break. Não, mas pode falar, pode ir no... O moleque, viu, Nelson? Tu pega um menino, bonitinho, pequenininho, fazendo malabares no semáforo. Ah, ele é bonitinho e tal, não sei o quê. Você abre o vidro, dá uma moedinha para ele. Ele já virou tutor da família. Muitos deles são tutores de família. Faturam R$1.000, R$1.500 por mês. Eu já conversei com eles, eu sei que eles Quando ele faturam crescer... mesmo. Aí ele começa a crescer. E por trás dele sempre tem alguém. Quando ele começa a crescer, ele continua pedindo, ele chega perto do teu carro, a pessoa, ops, fecha o vidro do carro. Porque já fica com medo que ele assalte. Aí ele se acostumou com aquilo. Aí o que ele vai fazer? Pede uma, pede duas, pede três, as pessoas fogem dele, o que ele faz? Começa a virar bandido e assaltar. Não foi para a escola, não se instruiu, não fez o que deveria fazer um menino daquela idade, que deveria Que não podia estar estudar. trabalhando, né? Ah, mas coitado, ele não tem. Tem sim. Ninguém passa fome com um almoço a R$1. Ninguém passa fome. A prefeitura tem vários equipamentos, eu sei disso. Só que para ir para os equipamentos você tem que ter regra. Você tem que tomar banho, você não pode se drogar, você tem que seguir as regras. Você não segue regras na sua vida? Claro. Não? Eu não sigo regras na minha vida. Os caras não querem ter regra. Eles não querem ter regra, querem ficar na rua, porque aí eles se alcoolizam à vontade, eles usam drogas à vontade. Tem gente que dá almoço. Roubam à vontade. Isso Eu tive é uma absurdo. reunião na CDL esses dias e um rapaz, um lojista dali do Boulevard, falou para mim que tem um que fica por ali, morador de rua, e falou para ele que todo dia ele rouba uma bicicleta e vai lá para a região onde ele mora e vende lá por R$50, R$60. Todo dia contou para ele que todo dia ele rouba uma bicicleta. Então ele está ali. É um coitadinho, todo mundo olha para essa pessoa, dá uma moedinha, dá um dinheirinho para ele. É um coitadinho que está transitando por ali pedindo esmola. Aí ele já fica de olho, um cara que pôs uma bicicleta, ele vai lá, arrebenta a corrente, rouba aquela bicicleta, já vende. O receptador, no meu entender, tem que ter o dobro da pena do que rouba, porque receptador também é terrível. É crime também. É crime, não, para mim o crime tinha que ser dobrado. Eu acho que a pena deveria ser acentuada para receptador, principalmente celulares, bicicletas, etc. Porque às vezes até morte teve por trás de um celular, né? Por trás do celular nós temos vários casos aí em O Santos. menino que morreu aqui. O Luan, o Ciro, que o morreu pai na dele está fazendo Glicério. campanha, foi da Glicério. Sério. O pai dele montou uma ONG aí, Luan Ciro. Saiu da balada, morreu, né? Tem vários, teve o caso daquele menino do Santa Cecília também, acho que é Rafael o nome dele, se eu não me engano, que tomou um tiro. Teve esse menino de São Vicente, de 14 anos, que foram pegar, que mataram ele Tem também. vários que são. Aí o que acontece? O receptador pega um celular, aí muitos deles estão bloqueados, por exemplo, você pegar da Apple, ele é bloqueado, você pegar alguns deles são bloqueados, o que faz? Vende para alguma dessas lojinhas, desses boxinhos, ou loja, qualquer um, para repor troca de peças. E aí esse receptador, no meu entender, tinha que ter uma pena dobrada quando se pega uma mercadoria dessa, porque isso não é cidadão, isso aí é lixo para mim. Pessoas que fazem esse tipo de coisa não merecem viver na comunidade. Então, morador de rua, voltando à pergunta que você me fez, é um dos maiores reclamações. Por quê? Eu alerto a população, porque
Porque aonde tem morador de rua, eu tive lojas muitos anos ali na rua Goitacazes, e era loja de artigos esportivos. Toda vez que roubavam a minha loja, eles entravam pelo buraco do ar-condicionado, forçavam a porta. Todos aqueles moradores de rua que tinham ali, que era aquela molecada que vende cartão, sabe, aqueles desocupados que ficam ali, acham que estão fazendo algum trabalho, vendendo cartão e tomando conta de carro, eles sumiam. Aí sumiam por uma semana. Aí eles começavam a ver como é que a situação ia estar, se o bicho estava pegando ali para ele. Aí de repente aparecia um, via que tudo bem e tal, e começava a aparecer. É óbvio que eles são que dão dicas. Às vezes eles não são os ladrões, isso que a pessoa não se toca. Mas eles conhecem os ladrões e dão dica de movimentação. Como esse que está na rua, todo mundo pensa que é um coitadinho e está roubando a bicicleta. Não, ou está dando dica, né, também para assalto, porque ele começa a perceber a maneira que você age na tua casa. Ó, o Filete todo dia, ele fecha a clínica a tal hora, ele sai a tal hora, ele chega a tal hora, aí ele sai com um pacotinho para ir ao banco a tal hora, e vai fazer o depósito a tal hora, e o cara começa a estar ali, ele está ali mesmo esmolando, pedindo alguma coisa, e começa a perceber a tua rotina. E aí quando vem o outro pilantra, fala, pô, vamos dar um assalto no Filete na hora que ele sair para ir para o banco. Ah, que horas que ele sai? Ah, em torno das 2 às 3 ele sai e tal, o cara tá ali, pega o Filete. Graças a Deus, a maioria de hoje em dia está pagando no cartão, né? Nós vamos dar um breve intervalo e já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Porta. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org.
estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação nesta sexta-feira, dia 27 de maio, dia do profissional liberal e dia da Mata Atlântica. Vamos falar dos apoiadores, hoje com Nicolau Albeide, presidente do CDL Santos Praia, e Nelson Rodrigues, comentarista e ecologista do nosso programa aqui. Vamos falar do pessoal do OSAN, né? Plano de Assistência Familiar OSAN. Faça com mais de 500 mil pessoas na Baixada. OSAN, Plano de Assistência Familiar, 3228-8000 ou no www.osan.com.br. Telefone na tela aí. Também um abraço para o pessoal do Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Super Centro Boqueirão. Faça como o Nicolau, o Nelson, que já combinaram para depois ir comer lá no Boqueirão, né? Manda um abraço pro Nelson, que é São Paulino. Vai pagar o almoço lá, Fred? Eu Eu tenho permuta lá, vai lá. Opa, posso ir lá falando teu nome? Pode falar meu nome, tu paga só o dobro, né? Ou tu pode ir depois às 3 horas, né? Que é no pancadão lá. Depois às 3 horas é preço único, come, né? Entendeu? Pode fazer aquelas montanhas. Quando o Augusto lá com o Mohamed, o Mohamito, né? O Augusto, o Mohamito, lá eles iam lá e iam no bandejão, né? Os dois pequenininhos. Entendeu? Grande Mohamed, chamado de Mohamito, né? Bom, mandar um abraço para a Aline Tavares, jornalista aqui do CDL Santos Praia. O CDL tá bom, tem assessor de imprensa que é o ZR, jornalista que está aqui nos estúdios da TV Com. Uma notícia que também chocou muito foi o estupro coletivo de menor no Rio de Janeiro, chocando o país. 33 pessoas com a mesma adolescente, né? Lá na comunidade do Barão, no Rio de Janeiro. Adolescente que era, desde 13 anos, era consumidora de drogas, tinha um namoradinho, ou melhor, como dizem os jovens, né, Nelson? Um ficante, e não sabe se ela já estava doidona ou se o ficante deixou ela ficar doidona, e ela foi vítima de agressão sexual por 33 pessoas. E depois era filmada e colocada na rede social. Quer dizer, acabam com a vida da menina, com tudo, e a menina que ontem... Você vê que esse é um caso, nós falamos sobre isso hoje, né? Falamos, certo. Esse é um caso que a filmagem, nesse caso, ela foi benéfica, né? Porque ela trouxe o caso, senão ele aconteceria no anonimato. Se ele não tivesse sido filmado... ele ia ficar quieto, né? Não, o fato em si não ia dar essa repercussão que deu. Agora, ela estava drogada, pela declaração que a avó deu, né? Ela estava em estado praticamente de coma, né? Porque do uso da droga. Agora, é um absurdo 33 pessoas usarem sexualmente, né? Porque ali usaram, né? Não existia vida ali naquele corpo. Isso aí eu entendo que é algo muito degradante para um ser humano. Você que é veterinário mesmo, você hoje mesmo falou, né, o Filete, nós comentamos, que nem animal faz isso. Nem cachorro faz isso. Cachorro, vem aquele bando de cachorro correndo atrás de uma fêmea, mas só que ela está no cio, e só um consegue copular com ela, não é isso? Estou errado? Por favor, me corrija. Só um por dia, né? Por exemplo, às vezes o cara vai comprar um cachorro e a mulher cria poodle e... Não, vamos lá. Cria fila brasileira, pitbull e mastim napolitano. Aí a fêmea cruza fila com fila, né? Depois, no outro dia, escapa e cruza fila com mastim, que é meio parecido. Então, as pessoas que são criadores bons, eles indicam você comprar só raça pura. Por exemplo, o Nelson Rodrigues só cria fila. A Aline só cria pitbull, porque existe esse problema, que a cadela é multípara. Quando ela mais cruza, ela pode pegar... Mais filhotes ela vai ter. E ela pode pegar, no primeiro dia, a criação do fila, no segundo dia do mastim, então ela é múltipla. Tanto que você pega uma cadela, às vezes, ela é preta, nasce filhotes pretos, outros pretos e brancos, outros totalmente diferentes daquele macho que cruzou, que você viu cruzar, porque vários machos... Mas é um por vez, né? É mais democrático o negócio, né? Não é? Agora, voltando ao caso da menina... Aí foi 33, ô Nicolau. 33 que agiram de acordo que nem animal age de uma forma. Então, qual é o nome que você dá para isso? Uma pessoa que está num estado depressivo, né, um estado totalmente em coma, por uso de drogas, está lá só porque é uma mulher, vai 33 animais. Gente, será que não existe mulher para esses caras? Será que... Eu não consigo entender. E eu vi uma declaração pior ainda sobre essa menina, que ela, nas gravações, e a avó também declarou, que a genitália dela
estava sangrando de tanta ato sexual que foi feito com essa menina. Então, foi internada, né? Me parece que tomou o coquetel antiviral, também. Antiviral, porque vai saber. Será que esses caras usaram preservativo? Acho que não, todo mundo doidão. São animais, imagine, né? São animais. Se tiver algum com AIDS, vai passar por um monte, hein? São animais, isso não é gente, isso é animal. Nelson Rodrigues. Bom, pelo que eu entendi, esses 33 eram 33 homens, né? Correto? 33 homens. Correto, muito bem. O que uma moça estava fazendo com 33 homens? Não, ela estava drogada. Ela estava drogada? Ela estava drogada, foi abordada. Ela estava num lugar e quando ela acordou depois de toda a violência, ela já estava em outro Segundo lugar. Segundo a avó, ela foi contar com o namoradinho. E ela já é viciada em drogas. Segundo a avó, ela foi contar com o namoradinho. O namorado dele estava com outros 3. E desses outros 6 apareceram 30. Aí o namorado jogou ela num local e pôs na roda, então, né? Um absurdo. Então, analisando essa questão, se é que se pode querer analisar um fato tão degradante e criminoso como esse, a gente tem duas questões aí. Primeiro, o consumo de drogas que levou ela a perder os sentidos, né? E por isso ficou aberta a uma situação sem ela ter o controle sobre a mesma, né? Então, aí é um problema de utilização de drogas. Onde estava a família... Mas isso não dá o né? direito... Não, mas eu vou analisar ponto por ponto, se você me permitir. Onde que estava a família... onde estavam as pessoas com que ela se relaciona, permitindo que ela estivesse nesse processo de consumo de drogas a tal ponto de perder sentido, de ficar jogada na rua, enfim. Aí é um problema. Né? Mora com a avó, né? Então, aquela coisa. Então, esse é um problema sério, né? A família não colabora, porque a família, embora algumas pessoas achem que não, ela é corresponsável em qualquer situação dessa, né? Na utilização de drogas, na prática de crime, ela é corresponsável, né? Não sei se ela era menor ou maior. Menor, 16 anos. Então, pior ainda, a família pode ser criminalizada, corresponsável pelo fato que ocorreu com a menina. Então, hoje, existe uma legislação muito clara, a gente precisa prestar muita atenção, as pessoas têm que entender o seguinte, ninguém é impune em nada. Todo mundo tem responsabilidade sobre tudo que acontece dentro da sua casa e fora da sua casa. Porque existe uma relação. A cidade em que a gente mora, eu considero, e eu acho que é bastante significativo a gente considerar, como a nossa segunda casa. Ou seja, o conceito de que a cidade, a sociedade, faz parte, é a nossa casa. Então nós temos que cuidar da cidade também como se fosse a nossa própria casa. E outra questão, do crime em si. Existe hoje uma coisa degradante que é a cultura do crime. Então a gente vê a cultura do crime, infelizmente, em alguns meios de comunicação, né, da guarida, tá? Há toda uma cultura, por exemplo, através da música, né, através de uma letra de funk, que sempre corrobora com envolto numa cultura do crime, de uma determinada grupo, de uma comunidade que cultua o crime e através dessa cultura do crime tem uma expressão musical e aí isso aí acaba virando uma cultura geral em que a lei já não funciona. Porque o que é a lei? A lei faz parte de um contrato social. A sociedade, através de seus representantes, define uma legislação para poder dar segurança à própria sociedade. Agora, quando a sociedade cultua o crime e não é punida, os atores que cultuam esse crime, através inclusive dos meios de comunicação, com guarida para isso, porque é como o Nicolau falou anteriormente, na questão dos direitos humanos tem que ser para todo mundo, tanto para o bandido quanto para o policial. E parece que no Brasil os direitos humanos só cuidam de bandido. Então, da mesma forma, a cultura não se trata de cercear nenhuma manifestação cultural, mas há que se observar que existe um setor da sociedade hoje que ganha financeiramente com o tráfico de drogas e com a expressão cultural que defende essa cultura de drogas. Existe uma cultura envolvida aí. Por exemplo, falam tanto da liberação da maconha, tudo bem. Então vamos liberar a maconha para os usuários de maconha, correto? É uma droga, nós sabemos que é uma droga e é uma droga que leva a outras drogas. Mas aonde você vai comprar maconha?
Você tem que comprar de algum... No mercado paralelo, né? Mercado paralelo, porque se é proibido... O tráfico é proibido? Não, mas se liberasse a maconha, ia comprar na farmácia. Não, o tráfico é proibido. O Dica, tráfico continua sendo não, proibido. proibido, né? Então é uma incoerência Como é que você libera uma coisa que é proibida? Uma coisa que é proibida. Eu não consigo vislumbrar como é que funcionaria isso. O único sentido do que você está falando seria o controle do Estado sobre a utilização da droga. Então o Estado teria que comprar a droga assim como o Estado controla, de uma certa forma, a venda. Não é que controla, na verdade o álcool, que é uma das drogas que matam mais, é o álcool. Né? Não, todo drogado começa pelo álcool. Estatisticamente, o álcool é a droga que mata mais. E como o álcool paga ICMS, paga os impostos... Libera. Então está liberado. Você pode se alcoolizar à vontade, né? Pode, através dessa alcoolização, cometer todo e qualquer tipo de crime, porque paga imposto, então você pode usar à vontade. Na questão da tese da liberação da droga, seria no sentido de também o Estado ter o controle sobre o usuário, né, cadastrado, saber quem é o cara, quem usa, quanto compra, etc. E nesse controle você poder, não só ele poder utilizar, existe a questão dos fins medicinais, que também tem nessa questão, que é um caso à parte, mas do ponto de vista do uso social da droga, seria sob o controle do Estado. Como no Uruguai, né? Como no Uruguai e em outros países. Mas o Uruguai é mais fácil, né? Só porque o país é pequeno. Parece que não está dando muito certo. O Uruguai tem 5 milhões de habitantes só, é mais fácil de controlar que um país imenso igual o nosso. É menor que o estado de São Paulo, né? Então fica mais fácil de controlar. Aí o cara vai lá, se cadastra, compra na farmácia uma maconha até mais pura, né? Porque todo maconheiro velho, ele fala, né? Que a maconha tá uma porcaria. Mas não é que a maconha tá uma porcaria, às vezes a maconha é até boa. É que fala que é misturado, é que ele já fumou tanta maconha que essa maconha já não faz mais efeito. Mas pode pegar o maconheiro velho e ele fala assim, pô, as maconhas de hoje não são boas. Às vezes são até boas, mas é que não faz efeito. É igual você pegar uma pessoa que nunca bebeu, dar uma cerveja, 2 latinhas de cerveja, a pessoa já fica tonta. Ou tem cara que bebe 20 e não fica tonto, porque existe uma tolerância do organismo à droga, o organismo vai tolerando, né? Cada vez vai ficando mais adaptado, né? O que eu queria dizer, Filete, Nicolau, é em relação a esse mercado paralelo, né? Porque assim, se não ganhassem dinheiro na venda da droga, não existiria mercado, né? Então, existe um mercado paralelo, pessoas ganham dinheiro vendendo droga. É por isso que você enxuga gelo. A polícia vai lá, prende, faz apreensão e nada se resolve. Mas vai, Nelson, a polícia vai resolver com as fronteiras abertas aí? E o Estado vai ficar enxugando gelo a vida toda. Então, dentro dessa tese, só para finalizar aí o conceito dessa tese, seria para o Estado controla a venda e o uso dessas drogas e acaba com o mercado paralelo, o fluxo de capital que sustenta o tráfico de drogas. Você sabe que, por exemplo, no país que teve aquele brasileiro que foi morto, né, pela pena de morte, como é que é? Indonésia, né? Na Indonésia. Então, na Indonésia... Não adiantou a Dilma pedir, mas não adianta muito o combate de droga, por quê? Porque mesmo sabendo que existe pena de morte para quem for pego com droga, né? Porque isso é uma regra do país, inclusive diz que no aeroporto, eu não conheço a Indonésia, mas diz que na entrada do aeroporto eles perguntam e tem placas informando em inglês: se você tiver droga, deixe aqui, pois você pode sofrer pena de morte se for pego com droga. Na entrada do país, no aeroporto. Eles dão... o mercado... pode largar fora? Então, o cara pode largar lá e não acontece nada. Não acontece nada. O mercado da Indonésia é o mercado mais procurado do mundo. Por quê? Porque a dificuldade faz com que o valor da droga no país, né, para quem entrar com droga, né, os famosos que chamam, como é que chama? Os que transportam droga aí? Traficantes. Não, mas não é aviãozinho, mula. As mulas, né, que foi que nem fala, são as mais bem pagas para a Indonésia. Então, se você perceber isso, você vai perceber que o mercado ele existe em qualquer local. Sim. Em qualquer situação, mesmo a pessoa arriscando a vida dela, que nem aquele outro... Foi um surfista que colocou na prancha e quando a presidente Dilma tentou interferir, né, relações internacionais, a pessoa falou, a droga aqui é vendida por 10 vezes mais cara no Brasil, ele sabia o risco que corria, nós avisamos antes de ele entrar, ele podia largar a prancha no corredor lá e tudo bem, só que ele entrou, então ele infringiu a lei e vai ser morto, né? Ele sabe que ele está correndo esse risco de vida
Mas ele vai pelo valor, por quanto ele vai ganhar, pela dificuldade que existe. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, o mercado ele é combatido de uma forma bem drástica, né? Porque pena de morte eu acho que não existe mais uma forma mais drástica do que mas isso. Mas existe o mercado. Mas em contraposição... Mesmo num país difícil, tem o cara que se arrisca lá. Mas em contraposição a isso, né? Essa moralidade, essa legislação em relação à droga lá, a Indonésia é conhecido como um dos países mais corruptos atualmente, né? Verdade. É um dos países mais corruptos do mundo. Então, por um lado, você tem um alto nível de corrupção e, por outro lado, você tem essa questão da regra dura em relação às drogas. Mas eu volto a enfatizar, a questão toda é dinheiro, né? Se você eliminar o fluxo de capital na questão das drogas, você acaba com esse mercado paralelo e mais, você também influi na questão do crime organizado. Uma das formas de você eliminar ou diminuir drasticamente o crime organizado é você acabar com os mercados paralelos que levam esse fluxo de capital a sustentar o crime organizado. Um deles é a droga, o mercado de droga. Se o Estado, nessa tese colocada, absorve essa função, já não há mais mercado paralelo para sustentar o crime organizado. E você vê que isso aí também é um problema, Nelson, de saúde pública. Não tenha dúvida. Porque não vamos falar de droga, vamos falar do pensamento do americano, como é que o americano pensa. Você fuma, é uma opção sua. Fuma cigarro, comum. A vida inteira você fuma, porque você quer. Eu falo para você, para de fumar, tá? Fumar não faz bem para a saúde, a vida é minha, eu fumo. Mas vai dar problema na saúde Aí pública, você né? chega numa certa idade e você começa a ter problemas, um efizema pulmonar, começa a ter problemas. Aí você vai se tratar aonde? No sistema público em geral. Aqui no Brasil, sim, o americano não. O americano não. Plano de saúde, o americano seguro ele pensa da seguinte forma, o Obama tentou mudar isso lá nos Estados Unidos e não conseguiu. O americano pensa o seguinte, você fuma porque você quer, é um problema seu, a saúde é sua. A partir do momento em que você for se tratar, não vai ser o Estado que vai cuidar de você. Ou você tem um plano de prevenção, né, um plano de saúde bom, para cuidar de você, um seguro-saúde que vá cuidar de você, ou você não vai ter tratamento. Aqui no Brasil é diferente, o cara fuma maconha, usa crack, usa droga, faz o que ele quer, pinta e borda. Aí quando ele estiver todo arrebentado, que a saúde dele estiver toda... Aí quem é que paga? Você paga, eu pago, ele paga, nós é que vamos pagar, porque ele vai se tratar, vai ter remedinho de graça, coitadinho, ele tem problema de efizema pulmonar porque ele fumou durante 50 anos, aí ele vai ali na farmácia e tem aquela bulazinha de remedinho de graça. Aí deve ter gente me vendo aí na televisão, deve falar, nossa, que cara ruim, né, que esse daí... Não é ruim, o Nicolau eu tô falando uma realidade. Não. O Nicolau não quer dizer comida para morador de rua. E ele também não quer tratar a pessoa de cidade. Mas eu acho que a gente... Mas então eu sou um otário que trabalha a minha vida inteira, tem que pagar plano de saúde. Não bebe. Não fumo, não... Sabe, tem plano de saúde. Então eu sou um otário, você é um otário. Não, na verdade o que o Nicolau está querendo dizer não é questão de, pelo que eu entendi, é a responsabilidade social de cada um. Cada um, se você pega um cara fumando, fuma 5 maços por dia, o Nelson fuma 5 maços por dia. Deus me livre. Nelson fuma 5 maços por dia. Eu falo, Nelson, para de fumar, cara. O problema é meu, a saúde é minha, eu fumo quanto eu quiser. Eu calo a minha boca. Mas depois vai dar Tomo ainda uma patada e calo a minha boca. Aí depois o Nelson vai lá e vai se tratar no SUS, porque ele teve problema de saúde. Então, ou vai ter um infarto, né? Porque também causa infarto, cigarro. E a droga é a mesma coisa, esses craqueiros jogados na rua, o cara pode usar crack, ele tem liberdade, tem o direito de ir e vir, faz o que ele quer. E quem vai cuidar disso? Quem cuida dessa pessoa depois? Temos várias perguntas aqui. Responsabilidade social. O Ricardo Aponte da Praia, temos que parar de dar esmola, concordo com o Nicolau. E os moradores de rua têm que ser disciplinados, né? Ele concorda. A Marcela de São Vicente pergunta, a maconha não está liberada, Filete? Eu acho que não está, não. A maconha não é liberada, isso aí é um engano total. Quem acha que a maconha está liberada. O que está é tolerada e deixou de ser crime e virou Ela está perguntando num tom irônico, está brincando. Será que é irônico? A Flaviana de São Vicente, Muro da Vergonha. Concorda com o Nelson que é o Muro da Vergonha. Não sei quem falou. Eu falei Muro da Vergonha.
E o Adnei aqui também está cansado, Adnei. Boa tarde, parabéns pelo programa. Muito se fala e pouco se faz. Estamos cansados da violência, principalmente contra os moradores da Baixada Santista, da impunidade e do descaso das nossas autoridades perante as vítimas. Não vejo solução a não ser vocês cobrando pela imprensa, né? Todo político não promete segurança durante as campanhas eleitorais? É o Adnei aqui perguntando. Está mudando, né? Eu tenho fé que mude, né? Eu acho que o Nelson também, né, Nelson? Eu acho que... Sem dúvida. Eu não sou candidato a nada, eu sou presidente, estou, né? Não sou presidente da CDL, estou presidente. Dá trabalho ser presidente da CDL ou não? Olha, isso aí é uma coisa que você tem que ter aqui, né? Na veia, né? Você tem que gostar daquilo que você faz e se dedicar. Eu acho que como tudo na vida, você tem que ser assim. Não é um cargo remunerado, não, muito pelo contrário, a gente põe do bolso, mas é uma coisa que você tem que gostar. Mas tem evoluído o CDL. Eu acho que existem duas opções na vida. Você tem os que são dirigidos o tempo todo e aqueles que gostam de dirigir. Eu gosto de dirigir e ir numa direção, naquele pensamento que eu acho que é certo. Então eu vou nessa direção. Nem sempre acerto, às vezes erro, que eu acho que é normal de todo ser humano. Mas também não é um cargo remunerado, então você está fazendo aquilo por coração, né? E procuro ter responsabilidade em cima do que eu faço. Tem muita gente que trabalha assim de voluntário, né? Vamos supor, tem muitas ONGs, tem muitas... Eu acho que são pessoas que se dedicam, são pessoas que têm que ser homenageadas. Às vezes tem gente que você chama como voluntário para alguma coisa, aí a pessoa num dia não vai, outro dia diz que não pode, outro dia diz que não pode ir porque não sei o quê. Aí você aperta a pessoa, e aí fulano, você não falou, se prontificou a ajudar? Ah, mas eu também não ganho nada. Mentira. A pessoa, ela, independente de se ela recebe ou se ela não recebe, ela tem que ter a responsabilidade e gostar daquilo que faz. Participar da sociedade. A partir do momento que você quer participar, a partir do momento que você falou, eu vou participar, você está assumindo uma responsabilidade, independente se você tem salário ou não. Eu acho que o salário é uma consequência, não é uma finalidade. Agora, quanto a esse negócio da maconha, eu só queria salientar, Filete, porque existem certos mitos que são falados. Eu já ouvi muita gente falar, não, agora a maconha não é mais proibido. E muita gente fala isso. Não, ainda é proibido. Ainda é proibido e ainda é criminalizado. Sim, sim. Só que não é mais aquela coisa, a pessoa foi pega fumando maconha e vai para cadeia, não. Hoje ela sofre penas, medidas, medidas sociais, tratamentos, outro tipo de interpretação houve na lei. Hoje o pessoal, eu estou vendo aqui já são quase 2h15, né? Mas não apareceu a placa de encerrar, acho que o programa tá bom, a Gisele e a Daiane estão curtindo o programa, né? Mas já temos que encerrar, né? As suas rápidas considerações, porque eu estava olhando aqui, mas não apareceu aí eu só queria dizer rapidamente em relação àquilo que o telespectador encaminhou para cá, é que, é lógico, tem que cobrar a classe política, sim, mas cada cidadão é um ser político e cada um de nós, como cidadão, tem que praticar a cidadania, participar e dar a sua cota, né, de participação como cidadão também aos órgãos competentes. Então, se a gente fizer isso de uma forma conjunta, a gente vai chegar... Cidadania, né? Cidadania pura. A gente vai chegar em algum lugar como sociedade. Então, muito obrigado pela minha participação. Obrigado, um grande abraço a você, Filete, ao Nicolau Albeide, ao telespectador. Obrigado, eu que agradeço aí o convite e estou à disposição. Temos a nossa reprise às 23 horas, à meia-noite e meia, também nos sábados e domingos. Domingo tem Santos Internacional na Vila Belmiro às 18h30. Boa tarde, fique com Deus e com a extensa programação da TV Com.